Pois bem, então vamos lá. Podem, por favor, marcar a presença, né? E vamos dar seguimento aí para o encontro final desse semestre, onde terminaremos aí o tema referente aos bens. Né? Boa noite, tudo bem? Na última aula, nós falávamos então sobre bem singular, ficou lá uma classificação de bens, né? E o último tema daquela aula foi bens consumíveis e inconsumíveis. Alguma dúvida com relação àquilo que foi estudado? Boa noite, Cauê. Bom, então não havendo dúvidas, nós vamos adiante. Tá? Vou terminar aquela classificação que trata dos bens em si mesmo considerados. Né? No material que eu mandei para vocês hoje, está lá bens singulares e bens coletivos. Né? Rapidamente, se vocês já leram essa matéria referente aos bens, você consegue então perceber que é uma matéria intuitiva em certa medida. Né? Bastante fácil de entender. Mas se houver dúvidas com relação ao material do último encontro e a aula de hoje, como sempre, estou à disposição. Pois bem, tratando de bens singulares primeiro. Então, tem os bens singulares e os bens coletivos, né? Lá no artigo 89, são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Então, os bens singulares são aqueles considerados na sua individualidade, né? Tem os exemplos aí do material, né? O cavalo, uma árvore, uma caneta, um crédito. Tudo bem, Amanda? Beleza. O papel, o crédito, né? Esses são todos exemplos de bens singulares. Alguns bens podem ser considerados coletivamente, embora singulares. Né? O Carlos Roberto traz aí o exemplo da árvore. Né? A árvore, por exemplo, ela pode ser considerada individualmente, mas pode também ser considerada coletivamente numa floresta. Né? Essa possibilidade não acontece com todos os bens singulares. Né? Alguns deles, ainda que inseridos numa coletividade, eles só são considerados individualmente. Aí nós temos as espécies de bens singulares, né? O simples, quando eu considero sem pensar em partes que... Pode pôr o nome, por favor. Não aqueles que a gente considera como formado por partes. Né? O melhor exemplo é um animal, um cavalo. Né? E os singulares compostos são aqueles que, embora sejam considerados individualmente, eles são compostos por várias partes. Né? Então, nós temos aí uma subdivisão, né, que são as partes integrantes e os componentes. As partes integrantes, turma, uma vez agregadas para formarem um todo unitário, você não consegue mais separar, porque essa separação prejudica, não é, a própria existência da coisa. Um exemplo que eu posso te dar, o cimento que é colocado numa parede, ele adere, né? Por outro lado, quando eu penso num motor que pode ser separado, não é, em várias peças, aí eu tenho os componentes. Por quê? Porque cada peça dessa pode existir individualmente separada daquele
todo que ela formava. Tá bom? Maravilha. O pessoal que for chegando, por favor, lembra de pôr o nome, tá? Por outro lado, nós temos os bens coletivos. Então, vimos os bens singulares, agora os bens coletivos. Isso aqui é o restinho da classificação referente aos bens em si mesmos considerados. Bom, os bens coletivos, eles podem ser uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. Então, pode ser uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. Pois bem, o artigo 90, né, espero que você esteja acompanhando aí, me avisa se estiver muito depressa também. O artigo 90 estabelece o seguinte, com referência à universalidade de fato. A pluralidade de bens singulares que, pertencentes à mesma pessoa, tenha destinação unitária. Então, veja, o livro é um bem singular, né? Misturando aqui as classificações. Mas quando eu coloco esse livro como parte de uma biblioteca, agora eu tenho uma universalidade de fato. Eu, enquanto proprietário, passo a considerar esse livro como parte de uma biblioteca, né? O mesmo exemplo que está aí com o quadro. O quadro, ele é um bem singular, mas quando eu coloco esse quadro numa galeria, numa pinacoteca, então ele passa a ter característica de parte de uma universalidade de fato, né? Agora, eu possuo bens, eu possuo não, existem bens no comércio, no mundo, enfim, que só tem razão de existir se for numa universalidade, se for em conjunto, né? Como, por exemplo, um par de sapatos, né? Você não vai na loja e compra um pé do sapato. Você compra o par, né? Um par de brincos, por exemplo, né? A joia, no sentido de que são comercializados, são tratados pelos humanos, pelas pessoas, como uma universalidade de fato. Certo? Em contrapartida, eu tenho a universalidade de direito, que está no artigo 91. E já nós vamos fazer a diferença entre os dois. Ó, a universalidade de direito está determinada assim pelo Código Civil. É o complexo de relações jurídicas. Claro, é uma universalidade de direito. O complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Veja, como exemplo disso, de um complexo de relações jurídicas com valor econômico, eu posso citar a herança. A herança é um complexo de relações jurídicas, como todos os outros que eu vou falar aqui. Então, ó, a herança, o patrimônio, o fundo de comércio, a massa falida. São 4 exemplos muito bons. Porque todos esses são universalidades de bens e de relações jurídicas, né? Então, ali eu tenho créditos, débitos, bens móveis, bens imóveis, bens materiais, imateriais, todos eles compondo um todo unitário, né? Como nós sabemos, na herança, a herança, então, é a transferência dessa universalidade que sai da pessoa que morreu, que é a pessoa que deixou de existir, para os seus herdeiros. A mesma situação com relação ao patrimônio, se você considera individualmente a pessoa.
O fundo de comércio que está aí, turma, o que é o fundo de comércio? Ele é também o complexo de relações jurídicas que uma pessoa jurídica possui, notadamente uma pessoa jurídica empresarial, né? E no caso da massa falida, é quando se decreta a falência de uma pessoa jurídica, então o juiz determina que faça a arrecadação, quer dizer, o levantamento de todo o patrimônio dessa pessoa jurídica que está em falência. Lembrando que nesse levantamento, nós teremos tanto aquilo que é positivo em termos patrimoniais, quanto aquilo que é negativo. Então, a universalidade de direito, ela difere da universalidade de fato. Por quê? Na universalidade de fato, depende da vontade do proprietário. Por exemplo, pode o proprietário ir lá na sua biblioteca e pegar um livro específico daquela coleção e vender individualmente, sem problema nenhum. Ou pode ele vender a coleção toda? Também pode, sem problema nenhum. Então, advém da vontade do proprietário. Na universalidade de direito, a diferença é que a própria lei determina que aqueles bens, que aquele conjunto de relações jurídicas seja tratado como um todo unitário, né? Claro que, eventualmente, depois, isso pode ser objeto de relações individuais, né? Por exemplo, na herança, quando vai dividir a herança entre os herdeiros, aí cada um receberá uma porção do patrimônio, né? O mesmo acontece com a massa falida, por exemplo. Ela pode ser comercializada depois em partes, mas inicialmente ela é considerada um todo pela lei. Certo? Até aqui tudo em ordem, turma? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Sim, tranquilo, professor. Então vamos adiante. Obrigado. Então vamos. Então, aquela classificação dos bens em si mesmo considerados, quando nós olhávamos para o bem em si mesmo, por si só, essa classificação terminou. Agora começa uma outra, que são os bens reciprocamente considerados. E hoje ainda, se der tempo, nós veremos aí os bens quanto à titularidade, né, que divide entre público e privado. Bom, então, nos bens reciprocamente considerados, como o próprio nome nos ajuda a entender, eu vou fazer análise das relações entre mais de um bem. Eu vou fazer análise de um bem com relação a outro, né, e determinar e chegar a algumas conclusões importantes, né, que vão nos ajudar bastante ao longo de todo o nosso estudo do direito. Turma, dentro desses bens reciprocamente considerados, existe uma classificação que predomina, que é a mais importante, que é a classificação que separa os bens entre principais e acessórios. Repito, aqui quando nós estudamos os bens reciprocamente considerados, nos interessa saber, descobrir qual bem é principal e qual bem é acessório. Porque a partir do momento em que nós descobrimos essas posições de principal e acessório, uma série de outras conclusões serão tiradas dessas relações. Então, veja, eu tenho o bem principal e tenho o bem acessório, ótimo.
Mas aí vem a pergunta: o que é o bem principal? Né? O próprio Código Civil nos responde. O próprio Código Civil nos ajuda no artigo 92. Veja, principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Quando a gente fala abstrata ou concretamente, nós estamos falando de bens tangíveis e bens intangíveis, que é uma classificação que nós já vimos na outra aula, né? Corpóreos e incorpóreos. Então, veja, o bem principal é aquele que existe sozinho. Ele existe por si só. Ele não precisa de mais nada para existir. Ele tem uma existência, portanto, autônoma. Né? Ele tem uma existência autônoma, por si só. Né? Quer um exemplo? Uma casa. Uma casa é um bem imóvel principal. Ela existe por si só. Não precisa de mais nada para a sua existência. E aqui nós estamos falando de existência, hein? Antes que alguém diga, mas precisa de um sofá, precisa de uma cama. Isso é para o uso. Para a existência, o imóvel levantado, construído, ele existe por si só. O acessório, por sua vez, é aquilo que depende da existência do bem principal para a sua existência. Né? Então, é a parte final, veja, do artigo 92. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Então, aí nós estamos numa relação de acessoriedade, né? De forma que eu tenho identificado o principal, eu consigo identificar o ou os acessórios. Joia? Essa acessoriedade, turma, ela pode existir entre coisas, entre bens, e também pode existir entre direitos, né? Então vamos ver se fica mais claro ou se ajuda a esclarecer. Com relação a direitos, o contrato de compra e o contrato de empréstimo, melhor, o contrato de empréstimo de dinheiro, que também é conhecido como mútuo. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Por exemplo, dinheiro. Certo? O contrato de mútuo é o principal. Isso, nós já vamos lá. Já vamos lá, Pamela. Boa pergunta. Então, o contrato de mútuo é o principal. Mas como já foi falado aqui em outras ocasiões, geralmente o sujeito que está emprestando, aquele que tem o dinheiro e vai emprestar para o outro, ele pede garantia. Por exemplo, uma hipoteca é uma garantia, uma fiança é uma garantia. A garantia, turma, ela é acessória ao contrato principal de empréstimo. Quer dizer o que é isso? Eu posso ter o contrato de empréstimo sem fiança, mas eu não tenho fiança sem o contrato de empréstimo. Tá certo? A pergunta, a piscina de uma casa seria um acessório? Sim. A casa é o bem principal, cuja destinação principal é servir de moradia. E a piscina é um acessório. É um acessório que aumenta o prazer que a casa proporciona. Então, agora essa casa, além de proporcionar a moradia, ela proporciona, um prazer que é você se servir da piscina para se refrescar, praticar sua natação, enfim, não é? Com relação à residência, eu tenho a residência sem piscina? Tenho. Tem a imensa maioria, não é? É sem piscina.
Mas para fins residenciais, faz sentido eu ter só a piscina? Não, né? Eu vou sair dali e agora eu vou me deitar, me repousar onde? Ah, não tem, eu fiz só a piscina primeiro e vamos morando aqui mesmo. Né? Não faz sentido, não tem lógica e nem uso, né? Para além desse de proporcionar o refresco para os proprietários. Agora, Pamela, para complementar, e se fosse uma escola de natação? A piscina seria o principal, não é? Não consigo ter a escola de... Por enquanto, ainda não, né? Mas eu não tenho escola de natação sem a piscina. Talvez no futuro eles inventem uma escola de natação virtual, né? Que você coloca o óculos lá de realidade virtual e treina as suas braçadas. Mas, por enquanto, numa escola de natação faz sentido ter água, né? Dentro da piscina. Tá joia? Então, veja que essas classificações elas também dependem de uma análise casuística. Né? Esse caso da piscina é muito emblemático, porque vez por outra é perguntado em prova, né? E a gente fica travado assim que a piscina é acessório, e acaba errando. Né? Isso a gente falou da piscina, mas poderia ser o quê? Um ofurô, um spa, não é? Um mini spa que as pessoas têm em casa. Ora, ter esse tipo de comodidade só serve, no que diz respeito à residência, se for no sentido de melhorar ou dar mais prazer ao uso da residência. Elas não são um fim em si mesmo. É isso que eu quero que vocês entendam. Os acessórios não são um fim em si mesmo, mas eles são meios para, por exemplo, melhorar o gozo, melhorar o deleite, não é? O prazer de usar a residência. Dito isso, agora que nós já entendemos o que é principal e acessório, importante que nós entendamos um princípio que é de extrema relevância. E ele vai se aplicar aqui e em diversas outras disciplinas que nós estudarmos ao longo desse curso de Direito. É o princípio da gravitação jurídica. Gravitação, que nem na astronomia mesmo. Se nós fôssemos pensar na Lua e no planeta Terra, né? A Lua é um acessório em relação ao planeta Terra. Tá joia? E o planeta Terra é o principal em relação à Lua. Então, para que você entenda isso, aqui a ideia é igual. O acessório, ele gravita a pessoa, o principal. Ele está ali em torno do principal, junto do principal. De maneira que, guarda isso e presta atenção, o fim do principal é o mesmo do acessório. Ou, o fim do acessório é o mesmo do principal. Ou ainda, o acessório segue o principal. Em regra, o acessório segue o principal. Significa dizer o quê? Se aquele contrato de empréstimo de dinheiro que falamos agora há pouco, se o contrato de empréstimo desaparece, por exemplo, pelo pagamento, pelo devedor principal, automaticamente a fiança desaparece. Né? Se você vai vender a casa, automaticamente você também está vendendo a piscina. É isso que eu quero dizer. Né? É claro que, eventualmente, em algumas relações, é possível destacar o acessório, de forma que ele tenha uma existência própria. Por exemplo, é comum que as pessoas especialmente a juventude, enfim, tem os automóveis e coloca alguns acessórios nos automóveis. Né? Coloca lá a rodinha. Nossa, na minha época a gente falava de rodinha esfirra. Quantos anos isso, né? Mas coloca lá a roda,
coloca o aparelho de som que não veio de fábrica, coloca o sub lá, enfim, que faz aquele barulho infernal, né? E quando o a moça, enfim, a pessoa vai vender o carro, fala, não, vou vender o carro, mas eu vou tirar as rodas, vou tirar o som, porque eu vou colocar em outro. Não é? Então, como eu disse para vocês, a análise tem que ser levada em consideração as peculiaridades do caso concreto. Alguns acessórios podem ser destacados, outros não. Né? Nós vamos ver daqui a pouco com as benfeitorias. Né? Imagina lá que a residência é ornamentada com quadros famosos, originais, claro, com luminária de cristal, não é? Com estátuas de mármore. São todos acessórios para melhorar o deleite, o prazer a usar a casa. Daí, a hora que o sujeito fecha o contrato, fala, eu vou vender a casa. Pode ser que esse contrato, e é o mais comum, ele exclua o que está dentro ali, é o que nós chamamos de pertenças. Né? Olha, o faqueiro de prata, né? Isso não vai com a casa, você está comprando a casa, só as paredes e a cobertura. Né? Mas também pode ser numa propriedade rural, por exemplo. Eu estou vendendo a propriedade rural, como diz no jargão, né? Me ajuda aí quem é mais da área, mas vendendo porteira fechada. Não é? Quer dizer, algumas coisas que estão lá, por exemplo, trator, colheitadeira, enfim, algumas dessas pertenças que estão lá, primeiro, para melhorar o uso da propriedade rural, pode-se convencionar no contrato que elas estão incluídas. É claro que o sujeito vai pagar um pouco a mais, não é? Agora, ele quer comprar só a terra com a casa, o celeiro, enfim, o que tiver construído. Também é um outro tipo de negócio. Né? Mas isso não quer dizer que ele está comprando a casa com a cama que tem lá. Num primeiro momento, o proprietário provavelmente vai tirar aquilo e vai levar com ele para onde ele for. Não é? Entenderam essa ideia? Além disso, turma, dentro desse princípio da gravitação, tem uma observação importante, que a natureza do acessório é a mesma do principal. Olha que interessante. Se eu penso no solo, na terra nua, que a gente fala, né? Terra nua é o que não está construído nem plantado. Pego o solo, a terra nua, sem nenhuma construção, nenhuma plantação, e coloco lá uma árvore, planto, melhor dizendo, né? Planto lá uma árvore, essa árvore tem a mesma natureza jurídica do solo. Qual que é a natureza jurídica do solo? Bem imóvel. Certo? Então, o principal atrai para si o acessório e empresta para ele a sua própria natureza jurídica. Como nós dissemos agora há pouco, o acessório acompanha o principal, é a regra. Né? Então, a regra, quando o indivíduo vai vender lá o carro com esses som, roda e tal, o natural é que a roda, o som vá junto. Mas nada impede que seja convencionado diferente. Né? O que mais a gente pode dizer? O proprietário do principal presume-se que é proprietário do acessório. Então, o sujeito que é proprietário da casa também é proprietário da piscina. A não ser que seja aquelas piscininhas de 5.000 litros. Não é que você desmonta ela, põe no porta-mala do carro e leva embora. Mas essas piscinas que estão aí encravadas na terra, né? Presume-se, então, que o proprietário da residência também é o proprietário da piscina. Né? Ou, por exemplo, dos frutos. Né? O proprietário da terra também é proprietário da plantação, porque
A plantação é o acessório e, por consequência, ele também é dono dos frutos que essa plantação produz, né? Por exemplo. Joia. Maravilha. Aí, os bens principais, eles a princípio, não despertam muita curiosidade, né? Porque identificado o bem principal, ele está lá. Existe por si só, e o proprietário exerce seus direitos, não é? Direitos reais com relação ao bem principal e tudo mais. Agora, os bens acessórios, eles despertam um pouco mais de curiosidade, não é? Tanto doutrinária quanto legislativa. E assim sendo, a partir de agora nós passamos a conversar sobre as diversas formas, as diversas classes de bens acessórios. Tá joia? Bom, a primeira grande classe de bens acessórios que nós podemos falar é dividida nos produtos e nos frutos. É fruto, né? Não tem nada a ver com fruta inicialmente. Então, a princípio, Adeilson, a pergunta é a seguinte: em ordens de busca e apreensão, caso possua bem acessório no veículo, eles devem ser dispensados? A princípio, deve ser sequestrado tudo. A totalidade do bem. Porque lembra, o acessório segue o principal. Se o principal foi buscado e apreendido, o mesmo deve acontecer com o acessório. Agora, eu já vi acontecer, e daí não foi busca e apreensão, né? Não foi uma medida judicial, mas foi uma medida policial. O sujeito com som alto no carro, em lugar cuja lei determina silêncio. O sujeito estava nas imediações de um hospital, de uma santa casa, e o sonzão bombando, nem aí com o peixe. A polícia foi lá e, na impossibilidade de reter o veículo como um todo, ela retirou o som, né? Tinha lá bateria de sub e tal, e corneta, essas coisas, catou e levou para a delegacia. Nesse caso, foi uma separação do acessório do principal. Exatamente. Som alto incomoda, né? Então, Pamela, aprendido com tudo, né? Só não pode levar o bebê, mas a cadeirinha não tem problema, né? A princípio leva-se tudo. Aí o proprietário vai apresentar suas razões para destacar uma parte ou outra, né? Uma parte ou outra do que possa ser aí separado e utilizado individualmente, né? Muito bom. Mas beleza. Mais alguém, turma? Fiquem à vontade. Você vê, quando o guincho vem para levar o carro, numa busca e apreensão, por exemplo, o sujeito comprou o veículo, equipou tudo, mas não pagou as prestações. Não é? Aí vem a ordem de busca e apreensão, para o guincho lá, coloca o carro na sua integridade. Depois, o sujeito vai lá e perante a concessionária ou perante o próprio juízo, né, apresenta suas razões. Exatamente. Pode ser aeronave com carga, navio, né? A princípio, a busca e a apreensão é na totalidade. O principal sendo acompanhado pelo acessório. Muito bom. Agora, conversando então, imagina, eu que agradeço. Conversando então sobre os bens acessórios e as suas várias classificações, as várias formas de enxergar a relação do acessório com o seu principal, nós começamos com esses dois grandes grupos.
os produtos e os frutos. Turma, é muito fácil de entender a diferença entre um e o outro. Veja, os produtos e os frutos, tanto um quanto o outro, são retirados da coisa principal. Dá um exemplo. Eu tenho lá uma laranjeira. Eu vou lá e tiro a laranja. Uma laranja. Essa laranja é um fruto. É acessório que eu tirei do bem principal, qual seja o pé de laranja. O produto eu também extraio. Quer ver um exemplo? Uma jazida de ouro. Vou usar o ouro assim que, né, fica fácil de entender, mas a gente sabe que na natureza, hoje em dia, as jazidas de ouro já não são tão abundantes quanto um dia foram, né? Mas imagina lá uma mina de ouro toda douradinha, né? Você vai lá e tira uma pepita de ouro dessa mina. É produto. Então, primeira semelhança, tanto um quanto o outro eu tiro do principal, né? E tanto um quanto o outro são acessórios em relação ao principal. Por exemplo, a mina de ouro é acessória em relação ao solo, em relação à propriedade do terreno. O pé de laranja é acessório em relação ao, ao solo, mas tanto num caso quanto o outro, eles passam a ser considerados principais também. Porque lembra, a natureza do acessório é a mesma do principal. Beleza. Então a mina de ouro e a laranjeira são principais. A laranja é um acessório e a pepita de ouro é um acessório. Tanto um quanto o outro eu extraí de uma coisa principal. Agora a diferença, vocês vão lembrar pro resto da vida com esse exemplo. Eu tiro uma laranja, essa laranjeira, na próxima safra, vai florescer e vai dar outra laranja. Eu tiro a pepita de ouro, a mina de ouro não vai florescer e dar outra pepita na próxima temporada. Não é? O ouro eu vou tirando e ele não se renova. Diferente da laranja, por exemplo, que eu vou tirando e ela vai se renovando. Né? Aqui na frente da minha casa tem uma goiabeira que meu avô plantou. Né? Quantas e quantas goiabas na temporada certa, que a natureza é sábia, nós temos para comer, não é verdade? Agora, ainda que o meu avô tivesse achado uma mina de ouro aqui no quintal de casa, e só considerando que seria nossa, porque não é. As jazidas e minas são da União, né? Mas tudo bem. Mesmo que meu avô tivesse achado lá uma mina de ouro e ficasse quietinho, falou, vamos tirando de pouquinho, ia chegar uma hora que nós tiraríamos o último pó de ouro dali de dentro, porque o ouro não se renova. Então essa é a grande diferença. Os frutos são renováveis. Os produtos não são renováveis. É uma utilidade que eu retiro e vai diminuindo a quantidade sem renovação. Né? Como está no material aí, ó, eles não se reproduzem periodicamente. No caso do ouro, por exemplo, se ele se reproduzisse periodicamente, nem valor comercial ele teria, concorda? Teria talvez o valor aí de condutor elétrico, algo nesse sentido, mas não joias, alianças, relógios, né? Porque, isso aí vira mato, não é? Lembra o que nós falamos? O que tem abundância na natureza não desperta interesse econômico. É justamente o fato de alguns metais, como no nosso exemplo, ou pedras preciosas, serem raros, é que eles têm esse valor mercadológico tão elevado. Né? Então, essa é a diferença básica. Vou repetir uma última vez. Os frutos são renováveis, os produtos não são renováveis, não se reproduzem. Bem?
Né? Então, assim, quando eu tiro uma laranja da laranjeira, a árvore continua tendo valor. Quando eu tiro a quantidade de ouro da mina, aquela mina já não tem mais o mesmo valor. Certo? Maravilha. E daí só lembrar, né, turma? Veja lá o 1232 do Código Civil, ó. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se por preceito jurídico especial couberem a outrem. Aí a Constituição, no artigo 176, estabelece que as jazidas, minas em geral, né? As jazidas pertencem à União. Então, se você achar uma jazida de petróleo na tua propriedade, essa jazida é da União. A propriedade é tua, mas a jazida é da União. E o que a União pode fazer? Conceder a você o direito de explorar. Tá bom? Ou participar dos resultados da lavra, né? A lavra é a retirada desses produtos. Por outro lado, então, nós temos, agora falamos dos frutos. Falemos dos frutos. Os frutos são aquelas utilidades que uma coisa produz com certa periodicidade. De tempos em tempo, a coisa produz. Os frutos, então, nascem e renascem da coisa. E cada vez que você colhe esses frutos, isso não acarreta a destruição do bem que os gerou. Né? Bom, os frutos, então, eles têm essa subdivisão. Então, os frutos, eles podem ser... Então, produto é só aquilo lá. Retirou, acabou, não volta mais, chega uma hora que zera o estoque. Os frutos, por sua vez, eles podem ser subdivididos. Eu tenho os frutos naturais. Eu dei o exemplo da laranja. O Carlos Roberto traz aqui as crias dos animais. Então, quando a vaca tem lá o bezerrinho, esse bezerro é um fruto. Claro. Então, são frutos naturais, advindos da natureza. Né? Por exemplo, o resultado de uma plantação ou a cria dos animais. Eu tenho frutos industriais. Justamente isso que vocês imaginaram. Aqueles produzidos nas indústrias. Né? Os calçados da marca tal, por exemplo, são um fruto industrial. Por quê? Produz, encaixota, vende. Produz, encaixota, vende. E continua ali a indústria, não é? Sem diminuir o valor, sem deixar de existir. Né? Não tem um número limitado de quantos sapatos serão produzidos por aquela indústria. Não existe uma contagem regressiva diferente de uma jazida de diamantes, por exemplo. Que desde o início você sabe que uma hora aquilo acaba. Né? Então, esses são frutos industriais. É a atuação do homem sobre a matéria-prima. Sem problema. E eu tenho os frutos civis. Então, até agora falamos frutos naturais, frutos industriais e frutos civis. O que são os frutos civis? Por exemplo, os juros de uma aplicação, né? São frutos civis. Com alguma periodicidade, aquela aplicação tem que render os juros. Você põe na poupança, por exemplo, mensalmente ela rende os juros. O aluguel é um outro exemplo bom. Né? Por exemplo, mensalmente, o locatário tem que pagar o aluguel para o locador. Né? Fica o exemplo do seu Madruga aí, né?
que já estava devendo 14 meses de aluguel. Certo? Quer dizer, então, que o proprietário já estava aí há 14 meses sem ver os seus frutos acontecerem, não é? Embora juridicamente ele já tivesse ocorrido. Tá joia? Até aqui tudo em ordem, turma? Essa é uma classificação inicial. Os frutos naturais, artificiais ou industriais e frutos civis. O Clovis Bevilacqua, grande estudioso, Clovis Bevilacqua, faz uma outra classificação, que não exclui a primeira, tá, turma? Mas uma classificação complementar, que caminha a par dessa que vimos, que é separando os bens quanto ao seu estado. Quando nós falamos dos frutos naturais, industriais e civis, era quanto à origem. Então a pergunta era a seguinte: de onde vêm esses frutos? Se eles vêm da natureza, são naturais. Se eles vêm da indústria, desculpa, são industriais. E se eles são fruto da lei, eles são frutos civis. Ótimo. Agora o Clovis Bevilacqua fez uma segunda classificação, perguntando quanto ao estado desses frutos. Quanto ao estado dos frutos, eles podem ser frutos pendentes. O que são os frutos pendentes? Pessoal, uma coisa pendente, a imagem mental que me vem na cabeça, quando eu penso numa coisa pendente, é algo que está pendurado. E eu lembro da laranja de novo. A laranja no pé está ali pendurada pela aquela hastezinha lá, que eu não sou da biologia, não sei o nome. Né? Então, está pendente, ainda não foi colhido. Quando eu penso num fruto industrial que seja pendente, ele está em processo de industrialização, de transformação da matéria-prima. Quando eu penso num fruto civil pendente, já venceu o dia de cobrar o aluguel, lembra do seu barriga, então, não é? Os personagens que fizeram parte da nossa infância, chegou o dia de cobrar o aluguel e o credor não foi cobrar ainda. Esse fruto civil está pendente, está aguardando ser colhido, tá? Os frutos, por outro lado, percebidos ou colhidos, como o próprio nome ajuda, já estão separados da coisa principal, já foram colhidos. Joia? Os frutos estantes, e aí você vai lembrar de uma estante mesmo, um móvel, muita gente ainda tem dentro de casa, uma estante, são aqueles bens acessórios que foram os frutos, né? Que foram colhidos e estão armazenados. Dou como exemplo a colheita de uma plantação de laranja, que foi já então colhida e está armazenada no galpão para ser entregue ao comprador. Por exemplo, alguém que produz laranjas para uma indústria de suco. Não é? Essas laranjas estão lá, todas colhidas, separadas, bonitinhas, mas ainda não foram entregadas para o comprador. São frutos estantes. Ou cereais que estão no silo, não é? Aguardando destinação. São frutos estantes. E os percipiendos? Os percipiendos, turma, são aqueles que não foram colhidos. Eles deveriam ter sido colhidos em determinada época, porém não foram. Com os frutos naturais fica mais fácil de enxergar, né? É aquela plantação que, por exemplo, se perdeu porque, por alguma razão, não foi possível fazer a sua colheita. Passa então a ser frutos percipiendos, que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. E, por fim, os frutos consumidos.
aqueles que foram utilizados, não necessariamente consumidos como alimento, né? Mas chegaram à sua destinação, chegaram ao seu fim, em termos de finalidade, né? No calçado. O calçado não foi feito para ser vendido? Sim. Então, quando o consumidor, lá na ponta final, vai até a loja, escolhe o par de calçados e compra, ele consumiu. Quando o credor do aluguel pega esse dinheiro e emprega em alguma coisa de interesse próprio, também houve a conjunção, foi consumido. E no caso do fruto natural, por exemplo, aquela colheita de laranja que vai para uma fábrica de sucos, quando é entregue para a fábrica transformar aquelas laranjas em suco, também foi consumido. Os colhidos são aqueles que foram separados da coisa principal. São aqueles que foram efetivamente pegos, buscados pelo seu titular. Então, no caso da laranja, você vai lá e tira do pé. É um fruto colhido. No caso do aluguel, você vai lá e recolhe o aluguel. Também foi colhido. Tá certo? Não sei se eu te respondi. Legal, muito bom. Então, essa é a classificação do Carlos Roberto. Eu que agradeço pela pergunta. Agora, turma, para a gente encaminhar para metade e para o final, tá? Nós vamos conversar sobre as pertenças e sobre as benfeitorias. Joia? Pertenças e benfeitorias. Todas elas são bens acessórios. E ao final do estudo da pertença e da benfeitoria, nós conversaremos rapidamente sobre os bens públicos e particulares. Veja, professor, comecemos com as... Pois não, Luiz? desculpa interromper, só esse finalzinho, parece ser bobo, mas não dá para confundir, por exemplo, o colhido com o consumido em alguma situação? Em alguma situação, sim. Sim, porque o consumido, ele está numa fase pós-colheita, que seria justamente voltada para destinação, mas eu concordo contigo que é possível, sim, confundir. Se você analisar toda a cadeia desse fruto, você consegue, em certa medida, separar o momento da colheita do momento do consumo. Porque a colheita estaria prévia ao consumo. Mas eu concordo com você que se não prestar bastante atenção, nós vamos acabar, sim, confundindo. Talvez a grande nota distintiva, Luiz e turma, é que para eu saber se o bem foi consumido, eu preciso perceber se ele foi utilizado. Utilizado como? Para o fim ao qual ele se destina. Muitas vezes o fim ao qual ele se destina é dado pelo proprietário da coisa principal, né? Você pode falar assim, professor, mas durante a colheita da laranja, eu tô lá ajudando, enfim, fui lá e catei uma laranja, descasquei e chupei. Esse bem não foi consumido? Em certa medida foi. Mas, levando em consideração que desde o início aquela plantação tinha uma destinação específica, não servir para ser chupada a laranja, mas para ser transformada em suco, eu não posso daí dizer que ela foi consumida. Porque ela só será considerada consumida quando ela virar o suquinho lá engarrafado, por exemplo. Entendeu? É tênue. Entendi. A diferença é tênue. Não, mas já dá para fazer uma analogia daí com bem civis e tal. Legal esse exemplo aí. Obrigado. Beleza. Valeu.
Fico feliz de ter esclarecido. As pertenças, então, turma. As pertenças são bens acessórios, óbvio. Nós estamos estudando o grupo dos acessórios. E daí, veja a explicação do Carlos Roberto. Acompanha comigo aí, ó. Os bens móveis, que não constituindo partes integrantes, estão afetados de forma duradoura ao serviço ou ornamentação de outro, como tratores designados a uma melhor exploração da propriedade agrícola e os objetos de decoração de uma residência. Primeira nota distintiva desse conceito. Ele trata de bens móveis. Não é? Segunda, as pertenças são utilizadas ou são destinadas a uma melhor exploração da propriedade ou, por exemplo, como decoração. Então, o trator na propriedade agrícola é uma pertença. Ele está ali para ajudar, para auxiliar na exploração daquele bem rural. O quadro colocado numa sala de uma residência é uma pertença, porque ele se dedica à decoração, ao aformoseamento de uma residência. O mesmo, turma, eu posso dizer com relação aos utensílios domésticos de uma residência. Eu tenho lá liquidificador, batedeira, micro-ondas. Eles se destinam a auxiliar a um melhor modo de vida. O fogão, a geladeira, a mesa, a cama, o sofá, a TV. Todos esses nós podemos considerar pertenças. No entanto, aqui, o acessório não segue o principal em regra. Em regra. Ora, eu posso muito bem vender a propriedade rural e manter o trator comigo para usar numa outra propriedade rural. Eu posso muito bem, e é o mais comum, vender a residência e levar comigo a cama, a TV, a mesa, enfim, aquilo que guarnece a residência. Não é? Coloco num caminhão de mudança e vou para outra casa. E o comprador da residência fica com ela, vou dizer, desguarnecida, porque ele provavelmente trará as suas pertenças para guarnecer aquele imóvel. Não é? Veja o artigo 93, ó. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou aformoseamento de outro. O que eu chamo a atenção de vocês nesse artigo 93? Quando o legislador disse, não constituindo partes integrantes. Porque alguns minutos atrás nós dissemos assim, olha, a diferença entre a parte integrante e o componente é que a parte integrante, uma vez aderida na coisa principal, eu não consigo separar mais. Como, por exemplo, o cimento numa parede, o piso, não é? A argamassa no chão. Né? Porque se eu separo ali, eu acabo destruindo a identidade daquela coisa, que agora é uma só. No entanto, as pertenças, embora elas sejam acessórias a um bem principal, eu consigo separá-las sem causar essa destruição, por assim dizer. Veja, o artigo 94 agora. Os negócios jurídicos. O que é negócio jurídico, turma? Por exemplo, compra e venda, doação, né? Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças.
salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Só um instantinho. Todo mundo conseguiu entrar bonitinho na aula aí? Foi, né? Deu tudo certo, né? Tá, desculpa essa pequena interrupção, é que eu vi que tinha mensagem dos colegas ali dizendo que não estava conseguindo entrar na sala. Mas voltemos aqui ao artigo 94. Então, os negócios jurídicos, por exemplo, ou nós já vamos chegar lá, Ana. Os negócios jurídicos que dizem respeito a um bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei. Aqui é a tua resposta, ó. A pergunta é assim, ó. As pertenças têm universalidade de direito. Por que pode separar? Porque, tal qual a universalidade de direito, as pertenças podem ser separadas em virtude de um comando legal. Né? Quando eu falo, olha, a herança é uma universalidade de direito. Aí você imagina assim, comigo, né? Ó, lá na herança tem uma casa que tem quadros maravilhosos, um lustre muito chique, muito caro. Como é que vai fazer isso daí? Ora, a universalidade de direito, que é a herança, uma partezinha dela é a casa. Hora que separar essa casa para um herdeiro X, veja, a lei mandou separar a universalidade de direito. E, eventualmente, pode ser que no testamento, como aconteceu aqui em Ribeirão Claro, num caso, pode ser que no testamento o autor da herança diga: todos aqueles quadros eu vou doar para o acervo do Museu Municipal de Ribeirão Claro. Ora, a manifestação de vontade é que permitiu, não é? Então, ainda que seja universalidade de direito, eventualmente a lei pode permitir a própria manifestação de vontade do titular e as circunstâncias do caso, como está no artigo 94. Entendeu? Então, veja. A regra é o seguinte: o negócio jurídico que envolva o bem principal não envolverá as pertenças. No entanto, se a lei mandar que sim, se a vontade das partes mandar que sim, ou as circunstâncias do caso determinarem, é possível que eu faça o pacote fechado, por assim dizer. Agora há pouco dei exemplo da propriedade rural. A propriedade rural tem lá alguns maquinários. Colheitadeira, trator, ensiladeira, enfim, todos esses maquinários que eu não conheço muito bem o nome. E daí eu posso fazer um negócio vendendo o sítio. Ó, eu vou vender o sítio. Aí o comprador fala, eu compro o sítio. E no contrato vai só o valor da propriedade, sem o maquinário. É a regra. Né? Não precisa nem falar nada. No silêncio do contrato, o maquinário está excluído. Agora, o vendedor fala, olha, eu vendo, mas, por exemplo, eu estou mudando para a cidade, eu não tenho mais por que ter trator e outras máquinas, eu só vendo se for tudo, o conjunto, a propriedade e as máquinas. E o comprador vem e fala, não, eu compro tudo. Aí tem que estar expresso no contrato, hein? Porque a regra era só a propriedade. Para eu fazer a exceção tem que estar escrito. Né? Vocês sabem disso. A regra se presume. A exceção precisa ser expressa. Tá claro? Então, para ficar em pratos limpos e repetir mais uma vez, sem ter medo de ser cansativo. No que diz respeito às pertenças, a regra é
que o acessório não siga o principal, conforme o artigo 94. A exceção, nesse caso, olha que pergunta boa para pôr na prova. A exceção, nesse caso, é que o acessório siga o principal. Mas isso dependerá de comando legal, da vontade das partes ou de circunstâncias do caso. Olha lá o exemplo, ó, tá aí no material. O mobiliário da casa, por exemplo, o mobiliário da residência, né, não acompanha o imóvel. Já ouviram falar de desapropriação, né? O que é a desapropriação? É quando o poder público, por exemplo, por utilidade pública, tira o bem de você, o seu bem imóvel. Quando o poder público declara que tem interesse público envolvido, você já perdeu o bem. A sua briga será com relação ao valor da indenização, tá? Então, daí imagina que numa desapropriação, o poder público vem e ele precisa passar uma avenida ali. E a tua residência, a residência do cliente, melhor dizendo, está bem na reta da avenida. Então, o município vem, declara aquela residência de interesse público, aquela área de interesse público, simplesmente para os fins de derrubar para a avenida poder passar. Você já pensou como seria se nesse caso você não pudesse tirar uma colherzinha de chá que está dentro da casa? O município, por exemplo, dissesse, olha, não, eu desapropriei, é tudo meu, e eu vou passar o rolo compressor em cima. Pô, mas ali tem minhas roupas, ali tem lembranças de família, por exemplo, e o município fala, não, o acessório segue o principal. Perdeu, Playboy. Né? Isso seria uma coisa ilógica. Por isso que o código tem essa preocupação em não impor uma regra rígida de que o acessório siga o principal. Porque nesse exemplo que eu dei, esdrúxulo, a situação seria, em certa medida, inconcebível, não é? Imagina, então, se o seu automóvel estivesse dentro da garagem, você não pode entrar para pegar. Nós vamos derrubar tudo e depois a gente paga uma indenização. Turma, um automóvel até que pode ser indenizável, mas algumas memórias de família, por exemplo, não há dinheiro que pague, não é? Portanto, nem sempre, no caso das pertenças, o acessório seguirá o principal, por conta dessa ressalva que é feita, não é? Notadamente com relação a mobília e bens de valor pessoal, enfim, que possam ser de interesse. Legal? Tranquilo até aqui? Podemos falar agora das benfeitorias, então? Vamos lá. Pessoal, tá aí ó, um conceitinho. Também se consideram bens acessórios todas as benfeitorias, qualquer que seja o seu valor, está no artigo 96. As benfeitorias, turma, elas são despesas ou melhoramentos realizados na coisa principal ou em relação à coisa principal. Exemplo, fica muito fácil de gravar. A piscina com relação à residência. Ela é uma benfeitoria. Tá? Quer outro exemplo? Você tem lá um prédio, um prédio de alvenaria, e esse prédio tem uma rachadura na parede que está comprometendo a integridade, não é? De toda a estrutura. Aí você vai lá, contrata uma construtora, um pedreiro, enfim, e arruma a rachadura. Agora o prédio está salvo. Isso é uma benfeitoria. Tá? Ou uma benfeitoria útil.
né? Por exemplo, a casa não tem garagem. E você vai lá e faz uma garagem. Perceba que nos três exemplos, nós estamos conservando ou melhorando a utilidade do bem. Nesse aspecto, é que foi, e pensando nesse tipo de situação, que a doutrina e o legislador fizeram a divisão das benfeitorias. Bom, eu tenho primeiro as benfeitorias necessárias. Está ali o conceito, ó. Tem por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Quer ver um exemplo de deterioração? Você tem uma residência. E a residência tem vários defeitos ou várias telhas quebradas no telhado. Conforme chove, essa água escorre, vai para o madeiramento que tende a apodrecer, não é? E, em último caso, até o telhado vir a ruir. Ora, eu estou fazendo uma benfeitoria que conserva e evita a deterioração. Isso é uma benfeitoria necessária. Por outro lado, eu posso fazer uma benfeitoria que aumenta ou facilita o uso do bem. Exemplo da garagem. Ou eu construo mais um cômodo que vai servir de escritório, faço mais um banheiro. Isso aumenta o uso do bem. Ou eu tenho aquelas benfeitorias que são para mero deleite, para mero prazer, para mero gozo a utilizar o bem principal, tal qual uma piscina, por exemplo. Torna mais agradável o uso, não é? Ao invés de você ter que ir até um clube, ao invés de você ter que ir até a represa, o rio, você simplesmente dá meia dúzia de passos e cai dentro da sua piscina. Não é? Claro que essa classificação ela não é absoluta, ela vai depender da circunstância. Como foi pontuado agora há pouco, a piscina para uma escola de natação não é benfeitoria, ela é o bem principal. Né? Joia? Muito bom. Dito isso, turma, nós temos que lembrar o seguinte: com relação à benfeitoria necessária, ela não necessariamente precisa ser física, fática, do mundo real, como consertar a rachadura da parede ou consertar o telhado. Ela pode ser uma benfeitoria para conservação jurídica do direito. Quando você, por exemplo, quer liberar uma hipoteca, o que eu faço para liberar a hipoteca? Eu vou lá e pago por essa liberação. Quando você faz um pagamento para liberar a hipoteca, você está conservando o bem, não está? Porque você está excluindo a possibilidade do credor hipotecário tomar o bem de você. Então, em certa medida, essa despesa de pagamento da hipoteca é uma benfeitoria para a conservação do bem. Né? Não, então, não necessariamente precisa ser físico. Legal. Dito isso, e explicando as três espécies de benfeitorias, nós precisamos fazer uma última diferenciação, que é a diferença entre as benfeitorias, as acessões industriais ou artificiais e as acessões naturais. É muito simples, tá? A benfeitoria, as benfeitorias em geral são obras ou despesas com relação a um bem principal que já existe, né?
eu consigo diferenciar, então, benfeitorias de acessões, especialmente as acessões industriais, porque as benfeitorias são realizadas num bem que já existe. Então, o conserto da rachadura, é a construção de uma garagem, é a colocação da piscina, mas tudo num bem principal pré-existente. As acessões industriais ou artificiais significam a construção de um bem do zero. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer o seguinte: esse bem principal ao qual eu fiz uma benfeitoria, quando ele foi construído, só tinha terra nua, só tinha o solo. Eu fui lá e levantei a casa. Quando eu levantei essa casa, eu pratiquei não uma benfeitoria, mas uma acessão artificial. A mão do homem criou um imóvel. Ah, entendi, professor. Quer dizer que o bem originário é uma acessão industrial ou artificial? Sim. Então a piscina e a garagem depois são benfeitorias? Exatamente. Por quê? Porque feitas num bem principal pré-existente. Diferente do bem principal que foi erguido do nada, por assim dizer. Ficou claro isso, turma? Por favor, me ajudem. Quando vocês vão pensando aí em eventual dúvida, a acessão industrial ou artificial são obras que criam coisas novas, ao passo que as benfeitorias são melhorias em coisas já existentes. Certo? Ótimo. Professor, e as acessões naturais? Turma, as acessões naturais, elas são tratadas com maior detalhe lá no 7º semestre, salvo engano, onde se discute direito das coisas. Mas vamos lá, vocês vão entender porque é muito fácil. As acessões naturais, elas podem ser aluvião, avulsão, formação de ilhas e abandono do álveo. Vou repetir. Está aí no material, mas eu vou repetir. Aluvião, avulsão, formação de ilhas e abandono do álveo. Veja, nas acessões naturais, eu tenho um acréscimo de propriedade. E daí, não necessariamente eu estou falando de uma casa, de um prédio, mas eu estou falando, notadamente, do terreno. Do terreno. Tá? E todas essas 4 formas, aluvião, avulsão, formação de ilhas e abandono do álveo, dizem respeito a terrenos que são marginais, que margeiam um curso d'água. Então, aqui eu tenho a influência da natureza, como o próprio nome diz, a seção natural, aqui incorporada na presença de um corpo d'água, de um rio, por exemplo. Então, veja como que é fácil. E você não confunde com benfeitoria, porque não tem a ação do homem, né? É uma atuação puramente da natureza. O que é, por exemplo, aluvião? Bom, turma, nós sabemos que quando um rio corre, ele vai tirando, não é, detritos, sedimentos, aquela areinha. Ela tira de um terreno e deposita no outro. Tira do outro e deposita no outro, e assim sucessivamente. Esse pequeno depósito de detritos, conforme o tempo passa, ele vai gerando acréscimo patrimonial, né, no terreno vizinho. Eu falo sempre no terreno de baixo, não é?
porque o rio corre para baixo, não é isso? Então, no rio, o rio vai correndo para baixo e tira do terreno de cima e coloca no terreno de baixo. E tira do terreno de baixo e coloca no outro que está mais embaixo, e assim por diante. Isso se chama aluvião. Isso não dá direito à indenização, porque é muito imperceptível. Demora quantos anos, não é? Para que haja um acréscimo de propriedade que seja visível, perceptível. Então, eu vou dar uma explicação por cima, tá? Para vocês entenderem. Por outro lado, a avulsão é um evento mais brusco, mais violento. Imagina que nesse rio aconteceu uma tromba d'água. Né? Tromba d'água é quando vem aquele montão de água com muita força e ele tira um pedaço do terreno de cima e esse pedaço enrosca no terreno de baixo e ali fica. Houve um acréscimo de propriedade? Houve. Consigo perceber? Sim. Não é? Gera direito à indenização? Gera. Foi um arrancamento brusco, né, de terra causado pela ação da água também. Esse evento natural chamado tromba d'água. Claro que pode acontecer de outros métodos, mas vamos ficar com esse. Que tirou propriedade de um terreno e colocou no outro. Nesse caso, tem indenização. Por outro lado, a formação de ilhas acontece assim. Então, está aqui o terreno, de frente para o rio, a água dá uma baixada e lá na frente formou uma ilha. Suponha que o território dessa ilha está 100% dentro do território do terreno ali. As metragens coincidem. O proprietário desse terreno automaticamente é proprietário da ilha. Certo? Veja que não tem benfeitoria aí, mas só um acréscimo da propriedade em virtude de eventos naturais. E o que é o abandono do álveo? O abandono do álveo, turma, é quando o rio seca. Secou o rio, o leito dele é terra, é propriedade. Cada proprietário do terreno que antes margeava aquele rio tem direito de avançar o seu terreno até a metade do leito do rio. Isso tudo é aquisição de propriedade. As cessões naturais, que, por isso tudo que foi explicado, não se confundem com benfeitorias. Legal? Faz de entender? Diferença básica entre a cessão industrial ou artificial e benfeitorias. As cessões industriais, construções ou plantações, inauguram aquela terra do nada. Né? A terra estava sem nenhuma construção, faz uma construção nela. Atuação do homem. A benfeitoria vem como acessórios a esse principal que foi construído. Diferença das benfeitorias para as acessões naturais. Nas acessões naturais, não existe atuação direta do homem, mas eventos da natureza que acarretam aumento de propriedade. Tudo jóia até aqui? Sim ou não? Ótimo. Então vamos lá. Para encerrar o nosso conteúdo e encerrar o nosso semestre como um todo, nós conversaremos agora sobre os bens, é a terceira classificação. Então a primeira foi bens em si mesmos considerados. Hoje vimos bens reciprocamente considerados e agora veremos os bens quanto ao titular do domínio. É dizer, os bens quanto ao proprietário. Aí a doutrina e a lei divide públicos e particulares. A ideia aqui é por exclusão, né, turma?
tudo que não for público, via de consequência, é particular. Então, nós vamos estudar os bens públicos. Claro, de acordo com o Código Civil, né? Outras análises de bem público poderão advir, por exemplo, do direito administrativo, né? Mas aqui nós teremos uma excelente visão dos bens públicos. Então, dentro do estudo dos bens públicos, no artigo 99 do Código Civil, eles podem se dividir em bens de uso comum do povo, como uma praça, por exemplo. Bens de uso especial, por exemplo, as repartições onde o serviço público é prestado, a prefeitura, lembra que nós falamos? Você não processa a prefeitura, você processa o município, né? A prefeitura é só o nome que o bem público recebe. Nesse caso, um bem público de uso especial. A delegacia, o fórum, e por aí a coisa vai. E os bens dominicais, né? Que são bens aí afetados ao interesse público, embora não tenham uma destinação específica. Então, veja, bens de uso comum do povo são todos os que podem ser utilizados por qualquer um do povo sem formalidade. Exemplo, os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças, né? Isso é um bem de uso comum do povo. Tem eu já falei aqui, acho que foi nessa aula, né? Que o Castro Alves escreveu: a praça é do povo, assim como o céu é do condor. Quer dizer, isso é a expressão máxima de um bem de uso comum. Aí você pode perguntar, mas e o pedágio? Mesmo as estradas pedagiadas não tiram a característica daquela estrada de bem de uso comum. Tá? Tem a formalidade, né? O pagamento do pedágio, mas a doutrina ainda considera como bem de uso comum. Tá? É claro que em determinados momentos, o uso desse bem, por exemplo, os manifestantes pacíficos, claro, querem fechar uma praça para uma manifestação. Não é? É de bom tom que seja avisada a polícia militar. Não é pedido autorização, hein? É aviso. No dia tal, de tal a tal hora, os manifestantes do grupo X usarão a praça Y para uma manifestação. Certo? Na verdade, exige-se esse aviso. Exige-se. Né? Não é recomendado só não, é exigido o aviso. Tá? Agora, no período eleitoral, né, a gente viu aí as pessoas que queriam, os candidatos queriam, por exemplo, fazer carreata. Né? Então, é preciso avisar a força policial de que no dia tal, de tal a tal hora, ocorrerá a carreata. Até para que se possa, nas cidades grandes, né, haver desvio de tráfego, para garantir também a mobilidade das outras pessoas que não estão envolvidas nesse movimento. Joia? Pois bem, os bens de uso especial, como nós dissemos, são aqueles que se destinam especialmente à execução do serviço público, onde estão as repartições, não é? Tá? Ali a utilização é exclusiva do poder público. Por exemplo, há prédios públicos onde o acesso não é absoluto às pessoas, né? Por exemplo, o fórum é um bem de uso especial aberto ao público. No entanto,
o interior dos cartórios, o interior dos gabinetes. Esses não são de livre circulação pública, não é? Ali dentro existe privacidade. Eu não posso, vou entrar lá na sala do juiz, que eu sou contribuinte e vai ter que me ouvir. Não é assim, né? Além de ser uma tremenda falta de educação, também pode até incorrer aí em perturbação do trabalho, né? Uma série de consequências. Joia? E os dominicais, turma? Olha lá, são os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. No que trata dos bens de uso comum do povo e bens de uso especial, incide aí um regime jurídico de direito público. O Estado trata desses bens com poder de império, embora eles sejam de uso comum, como nós comentamos. No que diz respeito aos bens dominicais, são bens do acervo do poder público que são tratados sob um regime inicial de direito privado, né? Por exemplo, um bem dominical, o município pode alugar a um particular. Não há problema nenhum que isso aconteça, né? Porque ele, então, nesses casos, o poder público se equipara a qualquer um de nós. E ele não é regido pelo direito administrativo. Ele é regido pelo direito civil, pelo direito privado. Agora, se esses bens dominicais estiverem afetados a uma função pública, não estiverem ociosos, aí eles passam a ser protegidos pelo regime jurídico de direito público. Então, bens dominicais que não estão afetados ao interesse público podem ser alienados, podem ser alugados, podem ser objetos de relações jurídicas em geral. No entanto, se eles estiverem afetados, ou seja, direcionados para uma função pública, aí eles não podem ser alienados de qualquer maneira, precisa ser licitação, né, na modalidade de leilão, não podem ser locados, enfim, porque eles estão agora voltados para uma finalidade pública. Joia? E daí vem o último tópico, ou penúltimo, que é justamente a inalienabilidade dos bens públicos. Veja, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, eles não podem ser, por exemplo, vendidos, né? O município, por exemplo, não pode vender uma praça, não pode vender uma rua, enquanto essa praça e essa rua servirem ao interesse público, o que nós chamamos de estarem afetos ao serviço público. No entanto, se o poder público desafetar esse bem, tirar dele esse espírito público, aí ele pode ser alienado. É claro, né, turma, que essa desafetação, por constituir uma medida de certa gravidade, ela tem que ser feita por lei. Então, o poder executivo do município quer desafetar a praça X. Ele apresenta um projeto de lei para a Câmara, e a Câmara aprovando, vem o decreto de desafetação, e esse bem público, ele ainda é do acervo público, mas agora ele é considerado um bem dominical, e ele pode ser, então, alienado, ele pode ser vendido. Né? Eu já vi acontecer de
alienar um trecho de uma rua. Salvo engano, eram 200 metros. O município... Por quê? Porque tinha uma empresa ali, era um trecho de 200 metros. A empresa ela era cortada pela rua. Né? E ali, conforme o tempo foi passando, as pessoas já não mais transitavam ali. Né? Houve um fechamento de fato da rua pela empresa. E daí o município veio e desafetou aqueles metros de rua e a pessoa jurídica comprou. A empresa comprou e esse dinheiro, então, pôde ser empregado para uma outra finalidade pública. Tá joia? Tranquilo? Então, o que você tem que ter em mente? Que enquanto o bem estiver afetado ao interesse público, ele não pode ser alienado. Uma vez ocorrida a desafetação, é possível a alienação do bem. Tá? É claro que alguns bens possuem maior proteção, então eles são desafetados por lei. Outros que possuem menor proteção podem ser desafetados por um decreto do executivo tão somente. E ao final, para a gente encerrar, temos aí um comando que é de ordem constitucional, na verdade, que trata da impossibilidade de uso capião de bem público. Está lá no artigo 102 do Código Civil, ó. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Esse comando também está no artigo 183, parágrafo 3º, e 191, parágrafo único, ambos da Constituição. Imagina a situação. Uma escola rural desativada. Aí as pessoas vão lá e passam a usar aquele prédio, aquele imóvel, como moradia. Significa que passados tantos anos, enfim, os requisitos outros da uso capião preenchidos, as pessoas podem entrar com uso capião contra o município? Não. Aí vem a pergunta das invasões. As pessoas, não é, para tentar efetivar o seu direito à moradia, que é um direito fundamental, invadem propriedade pública, né? E passam a construir suas casas e morar ali. Essas pessoas podem vir a ser donas desses terrenos por uso capião? Jamais. O que acontece, não raro, é que o poder público, seja ele estadual, municipal ou da União, ele pratica um instituto chamado de tolerância. O poder público, então, tolera a presença dessas pessoas nos seus bens imóveis. Pode ser de forma expressa, com uma lei, por exemplo, que regulamenta aquela ocupação ou aquela invasão? Pode. O próprio Estatuto das Cidades tem esse tipo de previsão. Que o município, por exemplo, pode, por decreto, por lei, enfim, tolerar a presença daquelas pessoas. Mas essa tolerância não lhes confere o direito de serem donas daquela terra. Se amanhã ou depois o Estado entender que aquela propriedade imóvel que foi invadida pode servir para outras finalidades, o Estado, então, revoga a tolerância. Claro que uma atuação minimamente humana do Estado vai impor para ele uma realocação dessas pessoas, né? Não é simplesmente passa com o trator em cima derrubando tudo. Existe o maior princípio de todos, que é a dignidade humana. Então, o Estado pode, o Estado de poder público, né, respeitada a dignidade humana, dar fim àquela tolerância. Nada impede.
porque não houve aquisição de propriedade, não é verdade? Mas sim, sensível ao problema dessas invasões, a um processo de favelização, né, que aconteceu especialmente nas grandes cidades, o poder público, então, local, tende a praticar um ato de tolerância dessas invasões. Mas uso capião, nunca. Joia? Pode ter a lei que faça doação. O que acontece? Esses terrenos têm que estar desafetados do interesse público, e aí o município, o Estado, a União, pode alienar na modalidade doação desses terrenos. Pode. Nada impede. Desde que preenchido o trâmite previsto para tanto. Alguma dúvida, turma? Turma, com isso, então, nós encerramos nosso semestre, né? Vou dar um avisinho rápido aqui. A nossa prova será composta de 20 questões, nas quais eu me